Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Marco Cacílio, sou professor do Colégio Aliança, trabalho aqui no colégio com as disciplinas de língua portuguesa, redação e entendimento de texto. E aproveitando esse momento de quarentena pelo qual nós estamos passando, eu estou aqui então com o intuito de trabalhar um pouquinho de redação com vocês, pensando aí nos vestibulares que serão trabalhados ou que serão cobrados durante o ano de 2020. Tá? Então, pensando que muitos de vocês estão nos assistindo, eu fiz um pente fino das redações ou dos gêneros textuais aí que serão cobrados nas universidades públicas aqui do estado do Paraná. Tranquilo? Então, só para vocês observarem, começando aqui pela nossa Unicentro, os gêneros textuais aí mais comuns, que eles acabam cobrando na prova, são esses três aqui. Tá? A dissertação argumentativa, o artigo de opinião e a carta argumentativa. Quero fazer um adendo com relação aos tipos ou aos gêneros de texto trabalhados aqui. Por quê? Porque predominantemente, se vocês pegarem as provas anteriores do vestibular da Unicentro, vocês vão perceber que na sua grande maioria cai dissertação argumentativa. Então vocês vão perceber aí, analisando provas anteriores do vestibular da Unicentro, por exemplo, que houve casos em que algumas provas, por exemplo, pediram tipos de texto diferentes daqueles habituais ou daquele habitual que é a dissertação argumentativa. Tá? Então fiquem espertos, fiquem atentos, não somente a dissertação argumentativa, que é o tipo de texto mais cobrado na prova da Unicentro, mas como também ficar de olho aí em como se produz e como se constrói o artigo de opinião e a carta argumentativa. Tranquilo? Pensando, por exemplo, um pouquinho no vestibular da UEPG, a Estadual de Ponta Grossa, saiu então o edital dessa instituição e os três gêneros possíveis aí são o resumo, a carta aberta e a dissertação argumentativa. Tranquilo? Então, esses são os três gêneros textuais aí possíveis que podem ser cobrados no vestibular de 2020, tanto de inverno como de verão da UEPG. Pensando na UEM, a UEM ela trabalha um pouquinho mais, ela trabalha um pouquinho mais com gêneros de texto, o número ele acaba sendo um pouquinho maior, e são esses aqui que podem ser cobrados. Lembrando, por exemplo, que o vestibular da UEM, desses textos aqui, ou desses gêneros, eles acabam lançando uma proposta e essa redação ela vale 120 pontos. Tá? Então, dentre essas propostas estão o artigo de opinião, há a possibilidade, por exemplo, do vestibular pedir para que o candidato produza um artigo de opinião, há a possibilidade também deles cobrarem carta aberta, carta de solicitação e carta do leitor também. Ainda o relato e a resposta argumentativa. Vocês vão observar aqui que, embora o nome ou a nomenclatura desses gêneros eles acabem se diferenciando, a grande maioria deles trabalham com essa questão da opinião, com essa questão da argumentação ou do posicionamento do candidato em relação a um determinado tema. Tá? Então não se preocupem ou não se assustem necessariamente com os gêneros, porque prevalecem os textos que são de opinião, aqueles textos em que pede-se para que o aluno então se posicione a respeito de um tema de ordem social. Tranquilo? Pensando no vestibular da UEL, a UEL ela acaba não necessariamente pontuando ou colocando no seu edital o gênero resposta argumentativa, o gênero textual X, Y ou Z, mas eles acabam trazendo de forma mais global, de forma mais generalizada. Então, possibilidades aí. A UEL ela gosta de trabalhar com tipos de texto ou com gêneros de texto que leva o aluno, leva esse candidato, por exemplo, a analisar, resumir, comentar ou comparar, criticar e completar. Alguns alunos podem me perguntar, professor, mas como assim completar? Como eu vou produzir um texto com o intuito de completar? Se vocês pegarem a 2 vestibulares aí, 2018, 2017 e 2018, vocês vão observar lá que eles colocaram o início de uma narração, e pediam então para que esse candidato ele desse continuidade a essa narração, logicamente obedecendo aos critérios de coerência e de coesão. Tá? Então fiquem espertos, fiquem atentos com essa questão do vestibular da UEL. E pensando um pouquinho também na UniOeste,
né? Vejam bem aqui, ó, que embora as nomenclaturas sejam um pouquinho diferentes, né, daquelas que vocês estão habituados, como a dissertação argumentativa, vocês vão perceber aqui que a UniOeste, né, de Cascavel, ela trabalha também com artigo de opinião, a carta do leitor e comentário interpretativo crítico, né? Então, se vocês forem analisar aqui comigo, vocês vão perceber que, embora a nomenclatura seja diferente, né, todos os textos da UniOeste, por exemplo, buscam ou levam o aluno, por exemplo, a se posicionar, né, a se posicionar diante de um tema de caráter social. Tranquilo? Logicamente, hoje eu estou aqui falando para vocês de modo mais generalizado, né, de modo mais global, mas é óbvio, né, que para eu produzir, por exemplo, um artigo de opinião ou o artigo de opinião, por exemplo, ele acaba se diferindo em termos também estruturais da dissertação argumentativa. Então, o artigo de opinião não é meramente eu apenas opinar, né? Se eu for comparar, por exemplo, a uma dissertação argumentativa ou a resposta argumentativa que a UEM cobra, por exemplo, vocês vão perceber que uma das diferenças aí é a questão estrutural e questão linguística por cima que eu estou falando, tá? Então, só para vocês observarem. Em outro momento, né, ou em outros momentos aí nós teremos, então, um tempo para que eu explicite e para que eu explique para vocês, então, como que se configura o artigo de opinião, como que se configura, então, esse comentário interpretativo crítico, né? Como que eu produzo, por exemplo, uma carta de solicitação, como que eu produzo uma carta argumentativa, por exemplo. Tá? Lembrando, embora todos se enquadrem no gênero, né, ou na questão de opinião, de posicionamento ou de análise de um tema, logicamente eles acabam se diferindo, entre outras questões, na ordem estrutural. Tranquilo? Pensando aqui também, né, na Federal do Paraná, uma universidade aqui no estado muito concorrida, né, muito disputada. Você sabe muito bem que os textos, né, ou a prova de redação, que eles denominam de prova de compreensão e produção de textos, eles acabam, então, abordando na segunda fase do vestibular, né? Então, os gêneros possíveis aí que eles acabam cobrando, ou que eles poderão cobrar na prova da Federal, são esses três aqui: resumo, artigo de opinião e texto informativo. É uma característica, embora há 2 ou 3 vestibulares aí eles não tenham cobrado, mas é uma característica muito comum da Federal do Paraná eles colocarem também transposição de discurso, né? Análise de tiras, análise de charges, uma questão parecida como a da UEL, por exemplo, que é de completar, né, ou de complementar o texto. Então são possibilidades aí que a Federal do Paraná pode fazer, né, ou pode trazer aí no seu vestibular do ano 2020. Tranquilo? Então, logicamente, aqui eu fiz um parecer geral dos gêneros textuais, né, que poderão ser cobrados aí nas principais universidades públicas do estado do Paraná, mas é lógico, a gente não pode deixar de focalizar a base, né, o elementar, o comum. E vocês puderam perceber aqui que na maioria dos vestibulares, a maioria das instituições acaba cobrando o quê? A dissertação argumentativa. Inclusive, é um tipo de texto que é cobrado pelo maior vestibular do Brasil, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Pensando nessa questão, né, eu vou explicitar aqui, eu vou exemplificar para vocês, ou conceituar, o que seria, então, essa dissertação argumentativa para um outro momento nós fazermos uma análise, tá? Então, aproveitem e observem o que eu vou dizer. Então, a dissertação argumentativa, né, é bem importante destacar, é um tema ou um tipo de texto, melhor dizendo, que é, acima de tudo, diferente, por exemplo, de uma narração, né, que busca o que objetiva contar, né, diferentemente de uma descrição que descreve, né, a dissertação ela vem com o intuito do quê? De análise, tá? Então, uma palavrinha-chave aqui, ó, que eu penso quando eu falo, por exemplo, em dissertação argumentativa, é análise, tá? Então, por que eu falo em análise? Porque muitas vezes os alunos acabam se confundindo e indo mal na dissertação argumentativa. Por quê? Porque eles não analisam o tema, né? E o tema que está lá é para ser analisado e não exposto, né? Não é para mostrar o que você necessariamente sabe a respeito do assunto, mas é para que você pegue esse assunto, para que você pegue esse tema, melhor dizendo, e faça uma análise.
Para eu fazer uma análise de modo satisfatório, eu devo levar então em consideração esses elementos que eu coloquei, né? Lembrando que a dissertação argumentativa busca análise por temas de ordem social, né? Científico, ambiental, educacional, entre outros, né? Busca com que esse candidato ele se posicione sobre esse determinado tema, né? Então, digamos que eles vão colocar lá um tema sobre a questão do homeschooling, né? Ou da educação domiciliar, né? Então, o que seria essa educação domiciliar? Eu sou favorável ao ensino em casa ou eu sou contra o ensino em casa? Daí você vai relatar ou você vai analisar, né, por meio de argumentos, se posicionando e defendendo essa posição por meio de argumentos. É favorável? Ok. É contrário? Ok. Mas não posso esquecer do quê? De colocar os porquês dessa posição. Se eu sou favorável, não tem problema. Se eu sou contrário, também não tem problema. O importante, acima de tudo, é que você se posicione e defenda esse posicionamento por meio de argumentos. Interessante destacar aqui que essa argumentação ela só é adquirida ou ela só é materializada no teu texto a partir do momento que você tem repertório. Claro que os temas que são cobrados na maioria dos vestibulares, né, os alunos normalmente, entre aspas, se viram, conseguem produzir, mas logicamente, aquele aluno que tem repertório, que tem conhecimento, né, que usa a literatura, que usa a geografia, que usa a física, a química, a história, entre outras disciplinas, para embasar a análise de um determinado tema, logicamente que ele vai se sair melhor. Tranquilo? E, acima de tudo, né, pensando que todo texto dissertativo leva em consideração, então, os textos de apoio. Né? Os textos de apoio estão ali para vocês, para auxiliá-los, né, para que vocês tenham esses textos de apoio como motivadores para que, a partir deles, então, vocês consigam escrever. Então, uma boa leitura do texto de apoio, uma boa leitura do tema e uma boa leitura do comando, logicamente, vai fazer com que você se saia muito bem na prova de redação. Professor, muitos alunos podem se perguntar agora, e como que eu materializo isso pensando no vestibular aqui da nossa cidade? Né? Pensando que a maioria de vocês, obviamente, optarão pela dissertação argumentativa, ou melhor, optarão pelo vestibular da Unicentro, eu trouxe um esqueminha no quadro que eu vou apresentar agora para vocês, como que esses temas de ordem social, como que esse meu posicionamento, como que essa minha argumentação, ela se materializa por meio da dissertação argumentativa. Vamos lá acompanhar comigo? Então aqui, ó, essa dissertação argumentativa, pensando, logicamente, num vestibular da nossa Unicentro, né? O que eu quero deixar claro para vocês? É um tipo de texto que deve ter título, né? É diferente, por exemplo, de uma prova do Enem. O título na prova do Enem é um título facultativo, tá? Mas na prova da Unicentro, o título ele é obrigatório, tá? Inclusive é um dos critérios de correção do vestibular da Unicentro, é o emprego do título na prova, é o emprego do título no texto, tá? Então, muito importante que vocês coloquem título se vocês fizerem o vestibular da Unicentro. Tranquilo? Lembrando que no Enem não é necessário. A linguagem ela é impessoal, tá? Então, essa argumentação, ou esse posicionamento, ou essa análise, digamos assim, né, desse texto de tema, né, com tema de ordem social, ela vai se manifestar, então, por meio de uma linguagem impessoal. Eu sempre sugiro para que os alunos evitem a primeira pessoa, né, e utilizem a linguagem impessoal, como, por exemplo, professor, acredita-se, defende-se, pensa-se, né, chega-se à conclusão de que, fica o texto mais, digamos assim, que fica um texto mais próprio, né, mais ágil e mais coerente com aquilo que está sendo solicitado, tá? Número de linhas, pensando aqui, por exemplo, no vestibular da Unicentro, né, 17 a 22 linhas, você sabe muito bem, tem que tomar cuidado com o número de linhas. Essas linhas aqui, se eventualmente você produzir esse texto em menos de 17 ou mais de 22, logicamente o teu texto ele será zerado, e essa argumentação ou essa dissertação, essa minha redação, ela deve ser feita como, deve não, vou colocar aqui como sugestão, né, 3 a 4 parágrafos, né? Então eu ainda, embora coloque aqui 3, né, eu ainda sugiro para que vocês produzam o texto então em 4 parágrafos.
Seria essa a aula de hoje, então. Num outro momento, nós trabalharemos outros gêneros de texto, como o artigo de opinião, a carta argumentativa, a carta pessoal, entre outros. Espero que tenha ajudado vocês. Até mais.